Olá, queridos! A paz do Senhor Jesus, nossos irmãos e amigos. É uma grande alegria estarmos mais uma vez no programa da TV Manaim, o nosso quadro Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Hoje temos o prazer de estar apresentando os nossos convidados, Pastor Emerson, que já é conhecido de todos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Emerson. Amém, a paz do Senhor, Pastor Márcio, ao Abner e a todos aqueles que nos assistem. E o nosso querido Abner, seja bem-vindo, Abner, paz do Senhor Jesus. Amém, Pastor Márcio, obrigado, a paz do Senhor Jesus, Pastor Emerson também. Abner, que é filho do Daniel, né, Abner? E da Isabel, lá de Porto Alegre. Abner, nós nos conhecemos, eu acho que você estava na barriga da sua mãe ainda, hein? Sim, lá em Passo Fundo, hein, Abner? E glória a Deus, Amém. Abner é um diácono hoje, né? Estamos super felizes em recebê-los aqui para tratarmos deste assunto maravilhoso que temos tratado, sobre experiências dos nossos filhos, das crianças que temos recebido na obra do Espírito Santo, aqui na Igreja Cristã Maranata. Hoje nós temos um tema para discorrer e o nosso tema hoje será Este e Aquele Nasceram Ali. É um tema retirado do Salmo 87, por favor, Abner, poderia ler o versículo 4 a 6. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 4. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e de Babilônia, e eis que da Filístia e de Tiro e da Etiópia se dirá, este é nascido ali. E de Sião se dirá, este e aquele nasceram ali, e o mesmo Altíssimo a estabelecerá. E o Senhor, ao fazer a descrição dos povos, dirá, este é nascido ali. Que maravilha. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Pastor Emerson, este salmo fala sobre a importância de Jerusalém, primeiramente, da cidade de Jerusalém, e da importância daqueles que realmente nasceram em Jerusalém, e o reconhecimento dos que estão de fora, e no final do próprio Senhor, daqueles que nasceram em Jerusalém, não é verdade? Essa é uma bênção muito grande, nós compreendemos primeiramente, que Jerusalém é um lugar especial e quando o Senhor faz menção dela, ela se torna muito mais especial ainda, né? E aqueles que nascem em Jerusalém, eles são conhecidos pelo Senhor, os nascidos Amém. ali dentro, mas eles também são conhecidos fora de Jerusalém, porque tem um aspecto diferente e nós vamos discorrendo aqui, né, Abner? Exatamente. E nós vamos ver que bênção. Só uma palavra, pastor Certo. Márcio. Jerusalém significa lugar de paz, né? E nós vamos entender aqui que é uma obra do Espírito Santo. Jerusalém vai tipificando essa obra e essa obra é um lugar de paz, um lugar maravilhoso para nascer nela, né? Glória a Muito Deus. bem. Jerusalém é uma das cidades mais importantes dentro da Palavra de Deus, um lugar onde você sabia que Jerusalém é tão importante, queridos, que já foi sitiada, cercada mais de 20 vezes pelos adversários, porque ali em Jerusalém coisas da parte do Senhor extraordinárias aconteceram, né? Nós lembramos de Davi, que colocou Jerusalém como a sua capital, depois a cidade de Davi. Ele levou a arca ali para Jerusalém, formalizou o culto em Jerusalém. Depois seu filho Salomão construiu o templo, o primeiro templo, o templo de Salomão, ali em Jerusalém. O Senhor Jesus esteve em Jerusalém, onde ele proferiu as principais profecias, onde ele também deu a sua vida, ele ressuscitou e onde ele também vai pisar novamente, louvado seja o Senhor. Então Jerusalém é uma cidade muito especial, né, Abner? Pastor Márcio, e é interessante que nós vemos até pelo Salmo que é lido, Sim. a importância que o Senhor tem em ter Jerusalém como algo especial, como o pastor disse. É uma cidade ali, por certo, Israel possuía aldeias, cidades diversas, mas aquele que habitava em Jerusalém era distinto. Ele tinha sua identidade,
E por certo, aquele que ia visitar a Jerusalém, ele vê, olha, essa cidade aqui, sobre o Monte Sião, ela é uma cidade firmada, fortalecida. Então, a cidade onde tinha ali, por certo, a presença de Deus, o templo, quem via aquilo de fora se maravilhava. Fala, Sim. eu quero ser também como esse que vive em Jerusalém. Ou seja, é um privilégio. Aquele que está aqui, quem via assim, olha só a riqueza de Salomão, olha só o culto que é aqui, o levita. Então, aquele que via de fora entendia, olha, Jerusalém é diferente. O pastor Emerson falou, é a cidade de paz. O seu fundamento está nos seus montes santos. Começa assim o Salmo 87 de pastor Emerson, mostrando que Jerusalém é um ponto fundamental para os planos de Deus. Com certeza. E o Senhor, ele mesmo, ele mostra o lugar, né? Ele aprova o lugar. E muito mais do que uma cidade, era uma cidade que transmitia muita segurança, né? Uma cidade onde até os viajantes que passavam por ali, eles gostariam de pernoitar, né, em Jerusalém, tamanha segurança, né? Porque ali havia a presença do grande rei, né? Ali havia a presença dos sentinelas, dos vigias. E nós vemos, pastor Márcio, que esta cidade, ela era acolhedora, porque dentro dela nada havia falta. Então era uma cidade, agora claro, né? Para aqueles que eram nascidos ali, havia uma conotação diferente, porque eles desfrutavam de todas as coisas no cotidiano, né? Exatamente por isso, queridos, que Jerusalém, dada essa importância, ela era muito visada pelos inimigos. Então ela foi cercada, como já falamos, ela foi destruída pelo menos 2 vezes, né? Várias nações tomaram posse de Jerusalém ao longo da história, né? E então você vê assim que realmente tanto aquilo que é da parte de Deus quanto os inimigos do povo de Deus sempre tiveram Jerusalém como um lugar, né, visado. Sim. Até trazendo, pastor Emerson, pastor Márcio, nós vemos, foi comentado, Jerusalém como a obra do Espírito Santo, né? Isso. A igreja fiel. E ao longo dos séculos, por certo, a igreja foi perseguida, atacada, mas nós vemos que a profecia, a mão do Senhor, ela prevalece. Então, a igreja ela pode ter sido perseguida, as arenas, enfim, agora nós chegamos hoje, em nossos dias, seguros. Olha, nós estamos firmados numa obra do Espírito Santo. É profético. É profético. Tanto quanto Jerusalém, né? O que o Abner está nos colocando aqui muito bem, queridos, é que, claro, não estamos aqui para falar somente da cidade de Jerusalém, sua importância histórica e profética. Nós estamos agora conectando Jerusalém à obra do Espírito Santo, aquilo que Deus tem realizado hoje, não como uma cidade física, mas espiritual, uma obra espiritual que tem nos acolhido, não é verdade? Então, a grande importância de estarmos aqui em Jerusalém, ou seja, na obra do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui falando de Jerusalém, mas queremos, na verdade, estar falando daquilo que mais importa para nós, que é a obra do Espírito Santo. E agora sim, vamos entrar naquilo que mais interessa para este programa. O que é, ou quem é aquele que é nascido em Jerusalém? Qual que é a importância ou o diferencial de dizer, este é nascido na obra? Esse tem a característica que é nascido na obra do Espírito Santo. Então, nós vamos entrar nesse tema agora, queridos, mostrando que os nossos filhos, aqueles que nós recebemos, também têm esse mesmo privilégio, mas essa experiência transformadora de nascer na obra do Espírito Santo. Pastor Emerson. Glórias a Deus. Há uma oportunidade ao homem de nascer na obra do Espírito Santo através do Senhor Jesus, né? E os fundamentos desta obra também estão nos altos montes, ou seja, na eternidade. É uma obra muito segura, porque ela é uma obra redentora. E muitos têm tido uma experiência do novo nascimento, ou seja, é uma mudança de vida, né?
nós observamos que aqueles que chegam na obra, eles definem as suas vidas pelo Senhor e definem viver na obra, eles são reconhecidos no trabalho, dentro do lar, em lugares que eles frequentam, como pessoas diferentes agora. Porque o que ocorre nesta obra é algo maravilhoso, porque a obra tem um falar diferente do mundo, né? Então, essa mudança de vida, aquele que nasce de novo, ele começa agora a falar as coisas que é do Espírito, né, pastor Márcio? Inclusive, você falando de novo nascimento, imediatamente nós nos lembramos de Nicodemos, Nicodemos, né? Que teve uma grande experiência com o Senhor Jesus. A palavra diz que ele já era um homem já adulto, né? Entendia da lei, mas ele ainda não tinha tido a experiência com aquilo que é o grande segredo dessa obra. Jesus ele vai dizer assim, olha, é necessário nascer do Espírito. Então, isso que o pastor Emerson colocou aqui, esse novo nascimento se dá a uma conversão, aceitei a Jesus, mas agora eu preciso andar em santificação pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ele vai moldando. É como o pastor disse, aquele que era de fora de Jerusalém e o que era nativo, por uma operação do Espírito Santo, eles conseguem ter esse novo nascimento, ambos são nascidos ali. Eu faço parte de uma obra porque fui alcançado por Jesus e o Espírito, assim como agiu em Nicodemos, também pode agir em minha vida e me dar essa identidade de um servo. Cada um de nós veio para a obra do Espírito Santo e nós percebemos isso no testemunho da igreja. Alguns vieram de diversos lugares, até de outras denominações, mas uma coisa me chamou muita atenção, queridos. Quando chegamos na obra, muitas coisas chamaram nossa atenção, mas o testemunho dos nossos jovens, nos mínimos detalhes, no falar, né, no vestir, o testemunho da igreja no cantar, a disciplina, aquilo tudo chamou atenção, pastor Emerson. É como se dissesse assim, olha, esse povo é diferente. Esse povo é diferente. Tem alguma coisa que é diferente, não é verdade, pastor Emerson? É verdade. Até falando um pouquinho mais de Nicodemos, porque é uma conversão, sim, maravilhosa. E nós vamos ver, até muitos perguntam, mas Nicodemos se converteu mesmo? Sim, né? Porque quando vemos lá, quando o Senhor Jesus está na cruz, que José de Arimateia vai pegar o corpo dele, né? A palavra diz que Nicodemos estava lá, né? Então ali houve uma conversão. Porque quando o homem ele tem um contato com a obra do Espírito, ele começa a observar justamente isso, né? Seja o jovem, ou a senhora, ou o varão, ele começa a ver os louvores revelados, ou seja, é diferente daquilo que ele ouvia lá fora, porque o louvor revelado ele vai tocar na alma, né? E aí aquilo começa a fazer parte da vida dele. Eu me lembro de uma experiência, pastor Márcio, de um jovem, ele se converteu e no trabalho dele passou um momento difícil na empresa e foi sendo dispensados alguns funcionários. E ele disse que, poxa, possivelmente eu também seja, mas para grande surpresa, ele não foi dispensado e o patrão disse a ele o porquê. Falou, olha, você não foi porque você é diferente, porque eu confio em você. Ou seja, a obra do Espírito Santo e o novo nascimento traz para o homem uma personalidade diferente, porque ele tem a personalidade do Espírito Santo, né? Amém. Isso é nascer do Espírito, Glória né? É tomar a forma do Espírito Santo. É uma transformação. O que o pastor Emerson, o diácono Abner, está nos dizendo aqui é que quando existe uma conversão genuína, um novo nascimento, uma nova criatura, como diz Paulo, as pessoas percebem, e isso é importante que as pessoas percebam. Não é bom que você olhe para o servo ou para o crente e ele seja confundido com alguém que não é convertido. Isso não é bom, né? Ainda que alguns ainda digam que a conversão é no coração, mas não. Eu me lembrei, queridos, de Moisés, né? Quando Moisés, recém-saído do Egito, ele foi defender as mulheres que estavam na fonte e defendeu as mulheres que foram buscar água ali na fonte. E quando chegou o pai daquelas moças, quem
quem salvou, quem ajudou vocês? E elas responderam, um egípcio nos ajudou. Ou seja, Moisés ainda não era transformado. Ele estava ali, ajudou, realizou boas obras, mas ele ainda era visto como egípcio. Mas quando ele foi na sarça, a experiência de Deus falar com ele, a experiência do fogo, né? Ele saiu transformado dali, né? Essa experiência de transformação, ela tem que ser vista. E a partir dali, nós lembramos que Moisés, quando subia para falar com o Senhor lá no monte, ele voltava com seu rosto brilhando da luz do Senhor e as pessoas olhavam para Moisés, não conseguiam nem ver porque ele reluzia o brilho do Senhor. Isso é importante para nós, que aonde quer que nós pisemos nossos pés, onde você entrar, as pessoas olhem você, este é um homem diferente, esta é uma serva diferente, este jovem é especial. Então, o Salmo trata disso, o Salmo trata do Senhor enaltecendo aqueles que vão dizer, este é um verdadeiro servo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Interessante, pastor Márcio, que a obra do Espírito Santo, então há essa conversão, esse novo nascimento, e nós vamos sendo moldados, né? Então, o caráter é moldado na obra, os atos, a postura. Então, o servo ele passa a ter, ele é preparado espiritualmente, mas nós vemos que o Senhor ele capacita para essa vida também. E por isso que fica aquilo que o pastor falou, fica evidente. Olha, a característica de um servo, ela é natural, evidente. Aquele que está de fora, ele pode até não saber explicar o que ele está vendo, mas olha, ele é um servo, porque entrou aqui nesse ambiente, houve paz. Então é evidente que o Espírito Santo ele vai dando essas características para aquele que tem essa conversão. Eu me lembrei, pastor Márcio, de uma conversão, está na Bíblia, né, em Atos, a conversão de eunuco. Foi algo assim maravilhoso, porque muitas vezes a pessoa vai a um culto, né? Mas muitas vezes ali no culto, ela só é um frequentante, ela vai frequentando. Mas eu digo aqui uma coisa aos queridos, quando o Espírito Santo tem um projeto de mudança de vida na vida do homem, o Espírito Santo ele traz uma oportunidade ímpar na vida do homem, como o Senhor trouxe ao eunuco, né? Enviando ali Felipe, e foi uma conversão através da palavra, né? A palavra revelada, dentro desta obra, ela é algo maravilhoso, porque a palavra revelada tem poder para convencer o homem, né? Através do Espírito. E naquele dia ali, naquele encontro em Gaza, a palavra falou profundamente ao coração daquele eunuco, ao ponto dele definir-se, batizar-se ali, depois da palavra que Felipe trouxe a ele, houve uma verdadeira conversão. Ele desejou, né, através da palavra, conhecendo quem é Jesus, ele falou assim, esse é o dono dessa obra, esse é o Redentor da minha vida, então hoje eu o aceito como meu Salvador, né? Neste salmo, Abner, que você leu, o comentário de que Raabe, né, os habitantes de Raabe, Filístia, Babilônia, Tiro, quer dizer, povos ao redor, também iriam reconhecer a diferença. Olha, ele é nascido em Jerusalém. Fala do reconhecimento das pessoas de fora, né? De fora. Interessante porque Babilônia, que é citado, e nós vemos que na palavra é claro, Daniel e seus amigos foram jovens príncipes da ordem real, cativos, tirados de Jerusalém para a Babilônia. Mas a primeira postura deles foi, olha, nós não vamos nos contaminar com o banquete real. Porque o rei queria mudar a identidade deles. O rei queria mudar o nome, mudou o nome. Buscou mudar o nome, a alimentação, a vestimenta, mas o servo, ele mantém a sua característica. Ele falou, não, nós queremos o alimento espiritual. E para nós é isso, né, pastor? O mundo pode oferecer muitas coisas, vai sempre existir uma oposição. Não, veja bem, proceda assim, fale assim, pense assim. Não, nós queremos o que é revelado pelo Espírito Santo. Nós queremos o espiritual. E por certo ali foi um testemunho, aquele que guarnecia os jovens,
a palavra assim que eles caíram na graça. Então há um testemunho, olha, são jovens diferentes. E a história deles mostra isso, né? Exatamente. Daniel permaneceu, mudava-se os reis, os imperadores, ele permanecia, porque o Senhor era com ele. Glórias Amém. a Deus, né? Os próprios reis, na época da Babilônia, eles viam em Daniel uma pessoa diferenciada, né? Um espírito excelente. Os adversários de Daniel também o viram como alguém diferenciado. E por isso que eles tinham inveja de Daniel, né? E para Daniel, Jerusalém era tão importante, né? Que ele 3 vezes ao dia ele orava voltado para Jerusalém, a direção de Jerusalém. E nós percebemos que o jovem espiritual, aquele que é nascido na obra, o coração dele está voltado para a obra, né? Todo ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer, ele não se esquece da obra, de onde ele nasceu, né? Aquilo que Deus fez. Então, realmente, Jerusalém, a obra do Espírito. Eu me lembro de quando Jesus com seus discípulos estavam subindo a Jerusalém e eles tiveram que passar em Samaria. E os samaritanos, quando perceberam, né, pelo jeito e etc., sotaque, vestimentas e costumes, eles não permitiram. E eles perguntam, mas por que vocês não vão permitir passarmos aqui? Porque vocês estão com o aspecto de quem vai a Jerusalém. Quer dizer, o mundo sabe. O mundo, quando vê, você não precisa dizer nada, o mundo sabe quem está indo para Jerusalém, né? Só pelo nosso falar, pelo nosso comportamento, vai ali um servo de Deus, né? Agora, finalmente, aqui no Salmo, o próprio Senhor, queridos, reconhece. De Sião se dirá, este e aquele nasceram ali. E o mesmo Altíssimo estabelecerá, o Senhor, ao fazer descrição dos povos, dirá, este é nascido ali. Glórias a Deus. Porque haverão dias, né, aos queridos que nos assistem também, que o Senhor, ele fará essa distinção, né? Inclusive esses dias estão próximos. É o dia que a igreja subirá aos céus e os nascidos ali, na obra do Espírito, os regenerados em Cristo, esses serão mencionados pelo Senhor. Porque os olhos do Senhor procuram os justos na terra, né? Aqueles que nasceram na obra do Espírito. E nesse dia o Senhor fará menção de todos aqueles que nasceram na obra do Espírito. E que privilégio, né, Pastor Márcio? Da boca do Senhor, ele dirá, vinde benditos de meu Pai, que né? coisa e vai maravilhosa, chamar né? pelo nosso próprio nome. Porque é importante, Abner, que o mundo reconheça, sim, o testemunho da igreja fiel, o testemunho de um servo fiel, a transformação de vida. Mas o mais importante para nós, que o próprio Senhor reconheça isso, não é verdade? E até o verso, ele diz assim, ao fazer a descrição, que tem esse sentido de um senso, né? É o Senhor que conhece. Amém. Então, a melhor coisa, o maior benefício é o servo ser conhecido do seu Senhor. O mundo pode passar, até o servo pode passar, às vezes, né? As pessoas podem não dar o valor para aquela vida, mas o Senhor, aqui vai meu servo. Aí fala, sobe cá, vem aqui, né? Aí já tem as moradas preparadas, porque o Senhor conhece cada um de nós que vai herdar a terra assim como prometida. O Senhor falou com Daniel, né? Este é o meu servo amado. Glórias a Deus. Este é o servo amado. Então, o Senhor, ele faz distinção, faz descrição e diz, este é o meu servo, né? E o Senhor sabe aonde o servo está, né? Eu sempre costumo dizer na igreja que o Senhor, ele não erra o endereço, não. Quando ele queria falar com Zacarias, ele chamou o anjo, né? Disse assim, ó, desce lá. Zacarias está no templo. Então, esse é nascido ali, né? E transmite a ele agora o milagre que eu tenho na vida dele. Assim era com Davi, com Abraão, Isaac, Jacó. E assim é com todos os servos que nasceram nesta obra. Deus sabe muito bem onde nós estamos. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos encerrar esse episódio e agradecer a presença
Pastor Emerson, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, pastor Márcio. Abner, muito bom ter a sua participação. Muito obrigado pela sua participação. Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, pastor Márcio. Envia, por favor, um grande abraço lá para a família. Amém. Tá bom? Mandarei. Dos irmãos. Glória a Deus. Bem, queridos, nós encerramos mais um episódio do Crescendo na Igreja Cristã Maranata, hoje com esse tema interessantíssimo, né? Aliás, a palavra de Deus, ela se multiplica porque ela é rica em revelações, em ensinamentos, testemunhos maravilhosos, palavra que fala profundamente conosco. Hoje também tratamos deste assunto relevante acerca de uma conversão genuína. O mundo, ele espera por isso, em ver uma igreja definida, um servo definido, transformado, por dentro e por fora, sim, porque o mundo quer ver e dizer, este é um verdadeiro servo de Deus. Ali vai uma serva, uma jovem transformada, uma jovem do Senhor. Glória a Deus por isso. Nossos amados, nós queremos nos despedir então do querido irmão, nosso querido amigo que nos acompanhou com a paz do Senhor Jesus. Um forte abraço, a paz do Senhor Jesus.